Vamos fazer mais uma vez aqui, galera. Me desculpem aí pelas travar assim e tal, mas como é, Marcum? Sugere pro Pedro, se ele estiver no Wi-Fi, colocar no modo avião. Beleza, vou falar aqui com ele agora, para tentar, beleza? Vamos esperar ele entrar. A conversa tava muito legal, né? Acho que tá bem bacana aí o que ele tá falando. O problema é que eu perdi eu perdi as perguntas, galera. Vocês vão ter que perguntar de novo aqui nessa interrogaçãozinha, beleza? Acho que não tá salva não na última live. Infelizmente eu tô apagando e vai ser isso aí. Vamos lá, vamos esperar ele entrar aqui de novo. Quando vocês virem aí que ele entrou, aí vocês me avisam, tá bom? Acho que o conteúdo tá muito legal, né? Pedro, ele é uma enciclopédia mesmo, como eu falei. Muito legal mesmo. Deixa eu ver se eu já acho ele aqui, rapidão, pra gente tentar. Pra mim ele ainda não apareceu aqui. Se ele aparecer, vocês me avisam, tá bom? Vamos esperar ele aqui chegar. Já mandei uma mensagem aqui no WhatsApp para ele entrar mais uma vez, pra gente continuar, ok? E Dedé tá falando a coisa certa. Ninguém ligar pro Pedro. Ivo Rosa, presente aqui na live. Galera, quem quiser perguntar, já vai aqui nessa interrogaçãozinha aqui, ó, e pergunta, tá certo? Já vão aqui na interrogação e pergunta. Ele tá mandando mensagem aqui pra mim, o Pedro, que já entrou no modo avião, mas não consegue contato. Perguntei se ele tá no Wi-Fi. Entra no Instagram e coloca o ao vivo. Pera aí, viu, galera? Estamos já entrando aqui mais uma vez. Ninguém sai aí, todo mundo fica. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos esperar aqui. Aguardem aí um pouquinho. Puxa, ele tá dizendo que tá me vendo e ouvindo. Sim, não, ô Pedro, você tá me vendo. Pera aí, espera um pouquinho, Pedro. Espera aí que eu vou te chamar. Calma aí, você já deve estar aqui. Rapidinho, deixa eu entrar aqui, ver onde é que você tá. Já vou te convidar, tá? Mais uma vez. Aqui, ó, já vou te convidar, Pedro. Eu vou cantar com as Nandas, fazer uma live aqui com as Nandas, em breve. Ele já tá conectando, galera. Pedro. Oi, estamos aí. Ó, Gui Poroni tá aqui também. Boa, Gui. Deixa eu te Ei, falar. Gui, Pedro. tudo bem aí? Você colocou no Wi-Fi? Tá, eu tô no Wi-Fi e coloquei no modo avião. Pronto, Que perfeito. eu ouvi você falando, tá? Eu tava te ouvindo aqui. Eu acho que o que vai acontecer, o que aconteceu é que você recebeu alguma ligação, alguma chamada e aí travou. Tá certo? Acho que não. Bom, vambora. Vamos tentar dar conteúdo aqui. Certo? Então, o que a gente estava falando um pouquinho do curso aí de Cabral, que tá fazendo, que tá animando. Acho espetacular, são essas ações que nós temos que procurar. O que eu vejo é que nós temos que colocar uma escada. Veja uma coisa, o nosso esporte, todo mundo que entra nele, talvez como em qualquer outro, você tem um horizonte. O horizonte é a Olimpíada. Quem vai chegar lá, isso é a vida que vai dizer, o caminho que você vai seguir que vai te dizer. Mas esse é o horizonte. E o horizonte desse momento e desse assunto também tem que ser assim. Eu quero ser um instrutor do cavaleiro olímpico. Nós temos que dar uma escada que prepare o caminho e cada um que queira subir cada passo tenha lugar para isso acontecer. Não é? Então o curso é bárbaro, é bacana. E aí quando você vai lá, faz seu curso e tal, tá, o que eu ganhei com isso de fazer o curso e aonde eu posso ir para ir para o próximo passo. Esse é um caminho que nós temos que trilhar. Deixar ele pronto. Quem vai conseguir trilhar tudo e até chegar lá no limite, não sei. Aí é cada um que vai dizer. Sim, verdade. Perfeito a sua colocação. Acho que a base da escola tem que ser... essencial. Isso em não qualquer aconteceu lugar. em qualquer lugar. Aí você me fez a pergunta sobre o que eu acho bom e o que eu acho ruim no circuito. Ruim não, mas o que é mais... Eu comecei pelo que eu acho pior, aquilo que... E não é, e cá entre nós, isso não é no circuito. Isso é uma coisa generalizada, tá certo? Em todo lugar.
Agora, o que eu acho bom? O que eu acho bom é a maneira como o circuito funciona, é a maneira como as pessoas interagem, é a maneira como todo mundo é amigo, é a maneira como as competições andam, é a maneira que o Yuri leva a sua turma e como é que acontecem as provas. E aí, se o Yuri ganhou, bacana, mas se o Jorginho ganhou, bacana também, se o Pedrinho ganhou, também é bacana. Vamos dizer assim, um pouco daquele hipismo lá de trás, em que a gente ia para uma prova, não pagava inscrição, não pagava estabulagem, ainda tinha ração e verde para o cavalo. Mas também não tinha prêmio em dinheiro, entendeu? Só que assim, não precisa ser tanto, porque o prêmio é bom, não é que não precisa ter. O que acontece é que tem um pouco desta visão lá de trás, de um esporte mais coletivo, mais bacana de você conviver ali com todo mundo. Então, cada etapa do circuito é meio que uma festa também. É meio que um encontro de amigos e tal. Essa é a parte mais bacana que tem, entendeu? Perfeito. Ô Pedro, uma coisa interessante para todo mundo aqui. A gente sabe que você já, sei lá, já narrou e já julgou, sei lá, quantas provas, mais de 10 mil provas, sei lá. Mas a gente sabe que você tem suas preferências, tem seus desafetos, tem uma pessoa que você não concorda muito bem. Como é que não expressa isso durante a narração, durante o julgamento? Porque isso é difícil, né? É difícil? Não, eu sinceramente acho até que não é difícil. É algo, como eu dou muito curso também de formação dos juízes, hoje se eu pegar a lista de juízes da confederação inteira, quase, olha, um número enorme daquelas pessoas passaram por mim em cursos. E eu sempre tento mostrar isso para todos. Eu já respondi, na verdade, essa pergunta lá no começo, quando eu disse assim, aquele cara entrou na pista, para mim, ele é um concorrente que eu não conheço, que está ali, que vai cumprir a sua parte e eu vou cumprir a minha. Eu não tenho contra ele absolutamente nada, eu não tenho a favor dele absolutamente nada. Vou tentar julgá-lo, igualmente eu vou julgar todos os outros que estiverem nessa competição. Entendeu? Esse exercício você tem que fazer e você tem que ser capaz de fazer. Não é? Porque senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Perfeito. Agora, outro tema bem polêmico, assim, polêmico não, mas que pode ser injustiça ou não, queria saber o que você acha, porque em algumas provas nacionais, Norte-Nordeste, você pode saltar com 2 cavalos ou até 3 cavalos na categoria, e vem gente que, tipo, só tem aquele cavalo, que faz um esforço danado para saltar aquela prova, e no final da prova, o que vale é o melhor cavalo de cada um. O que é que você acha disso? É um pouco injusto para quem tem só um cavalo e que está ali tentando trilhar um caminho legal? O que é que você acha? Talvez a gente possa até considerar que seja injusto para aquele que tem um cavalo só. Mas ele não seria justo para aquele que tem 3, porque se isso não acontecesse, que dele poder ter esses 3 cavalos, esses 2 cavalos, depende. Por quê? Porque ele investe mais, porque custa para ele mais participar, ele está contribuindo mais com toda a estrutura do esporte ao colocar seus 3 cavalos ali, você entendeu? E eu acho que existem momentos em que isso poderia ser restringido. Existem momentos. Por exemplo, no meu ver, nas finais de todos os campeonatos que estivessem valendo um título, deveriam ir todos apenas com um cavalo. Aí eu concordaria plenamente com isso. No concurso normal, eu não vejo muito problema. Eu acho que cada um luta com as armas que tem, e aquele que tem 3 cavalos é porque ele também está contribuindo no contexto geral e com 3 participações. Agora, acho que no campeonato, no momento em que vale título, você veja que lá para trás um pouco, os 2 cavalos, que o campeonato em geral foi sempre com 2 cavalos, pouco foi com 3. Sim. Antigamente Mas eram 3. mas mesmo assim, ele podia ser campeão e vice. Coisa que de um tempo para cá já não pode mais. Entre os 3 primeiros, que é o que é considerado pódio, campeão vice-terceiro, ou seja, ouro, prata e bronze, ele já não pode colocar seus 2 cavalos, já foi uma maneira de... Mas, de qualquer maneira, de um jeito ou de outro vai acontecer exatamente o que você falou. Quem vai ser o classificado, o melhor cavalo dele? Ele tem 2 para tentar isso. Então, eu acho que este sim poderia ser um momento em que ele pode entrar, ele pode tentar toda a parte classificatória, mas afinal só poderia ir
cada um com um cavalo. Aí eu concordaria. Mas no concurso normal eu não vejo um grande problema para isso, não. Entendi. Porque se a gente for ver na, sei lá, Olimpíada, no Global Champions Tour, no Grande Prêmio, o cara só pode ir com um cavalo, né? Não pode ir com dois. Isso também eu vou te dizer que um pouco acontece em locais como o Brasil. Por quê? A gente não pode esquecer que na Europa, quando você abre um grande prêmio, seja ele que a tamanho e altura e qualidade for, você tem volume grande para ele, de disputa. Sim. Nós aqui tínhamos lá, hoje até estamos melhores, mas já tivemos momento em que a gente não teria absolutamente 20 pessoas para fazer um grande prêmio, e para isso precisávamos que alguém pusesse 2 cavalos, o outro também pusesse 2 cavalos, para poder dar um volume razoável e disputar um grande prêmio num mínimo de condição de participação, entendeu? No momento em que isso parar de acontecer, em que você tiver 30 cavaleiros que tenham 30 cavalos que possam ir individualmente, ou seja, só com aquele num grande prêmio, aí vai ser bacana dizer assim, você só pode ir com um cavalo. Mas acho que a gente ainda não está nesse ponto. O Alberto Viana aqui, né? Um grande amigo nosso aí e que está fazendo as lives aí bem legal, ele falou uma coisa interessantíssima. Se você privar o cavaleiro com apenas um cavalo, você está pensando só naquele cavaleiro. Se você deixar ele saltar com 2, 3, você está pensando no esporte, né? Então é isso que... Com certeza, é o que eu digo. Ele está dando ao esporte uma contribuição de 3 cavalos, em todos os sentidos. Ali você tem proprietários, ou o garoto que é o dono daquele cavalo que vai ver. Tratador. E que vai... Aí é tratador, é caminhão, é motor... Você tem toda uma estrutura que está vindo junto com esse volume que você forma, entendeu? Entendi. Ô Pedro, agora me conte aí qual foi o caso assim mais inesperado que aconteceu na sua carreira como júri. Ou engraçado, ou um caso que você viu sem saída, que foram lá te bater, sei lá, alguma coisa. Eu vou dizer para você que o inesperado, talvez eu tenha um caso que realmente foi inesperado, muito inesperado. Engraçados foram muitos, depois aí dá para a gente falar um. Esse inesperado, eu estava num campeonato brasileiro da categoria Mini-Mirim, em Brasília. Naquele momento, os Mini-Mirins saltavam um percurso, 2 percursos idênticos, 2 percursos distintos. O segundo dia era o dia que fechava a equipe, como é até hoje. No primeiro percurso do segundo dia, entrou um garoto da equipe do Paraná. Ele era um cavaleiro de equipe. Entrou, parou, cumprimentou na pista de grama da hípica de Brasília. O júri é lá do lado de lá e toda a estrutura fica para o lado exatamente inverso, de frente para o júri. Do lado de lá só tem o júri. Então, o júri é meio fechado, o júri não tem... A gente não ouvia lá naquele momento, naquele júri, o que estava se falando e o que estava acontecendo com o som. Bom, esse menino entrou, parou, eu dei o sino para ele. Era até engraçado que aquele júri era o único que eu já vi que o sino não era em cima, era embaixo. Ele era abaixo do nível do piso. Então você tinha meio que puxar ele com força, né? Eu dei o sino para ele. O número 1 era lá para baixo da pista, bem no canto, encostada na cerca. Ele foi para lá, normal. Quando ele virou e que ele foi entrar na linha de partida para começar... Chegando na linha de partida, ele tirou o cavalo para a esquerda. Mas isso ultrapassando a linha de partida. Portanto, ele abriu um percurso e acabou fazendo um laço. E ficou olhando para o júri meio apavorado. Eu vi que ele estava olhando. Mas a minha sensação foi de que ele achou que estava ruim, quis tirar e não percebeu que estava na bandeirola. Infelizmente, ele começou. Era 3 pontos a primeira, 6 a segunda e podiam 3. A terceira é que eliminava. Muito bem, ele virou, saltou um, foi embora. Quando ele fez lá 1, 2, 3, 4, de repente ele vira no meio, na diagonal da pista, vindo, ele parou o cavalo. Olhou para mim, no júri, e falou assim, tá tocando o sino, tocou o sino, tocou o sino. Eu falei para ele, não, quem dava o sino era eu, aquele sino tinha que fazer até força, mas não, segue, segue, segue. Ele, coitado, ele continuou, ele foi embora. Terminou o percurso. Ainda fez uma falta, então ele tinha 3 mais 6 mais 4 e um montão de excesso de tempo. Acabou o percurso, resultado. Dali um pouquinho, veio no júri de campo o chefe de equipe da Federação Paranaense. Falou, o Neno Dal Canalho, falou para mim, Pedro, olha, o menino aquele, quando ele estava na pista, tocou o sino.
Não, Neno, desculpa, não pode ter tocado o sino. O sino sou eu que toco. Olha esse sino aqui, como é que é. Não dá nem para dizer que foi o vento, que também a gente escutaria, mas... Aí, rapaz, vira o som naquele momento não eram pessoas que estavam acostumadas, isso já faz muito tempo. Eles tinham chamado uma equipe de som de uma discoteca, chamava Discoteca 2001, qualquer coisa assim. Ou seja, alguém nada feito às provas. E o menino quieto lá. Aí quando sai essa discussão, o menino virou, chamou e falou: dá licença aí, por favor. Olha, na música que estava tocando, temos sino. Ah, não brinca comigo. Como é que é? Na música tem um sino. Ok. Aí eu falei para o Neno, presta atenção. Eu vou terminar o primeiro percurso, tá? Deixa como tá, eu vou terminar. E vou... Tá gravado? Não, o Tupamaro tá lá em cima, pegando bem na frente, assim. Tá. Fala para ele separar, era fita ainda, né? Fala para ele separar a fita. Quando acabou o primeiro percurso, eu avisei que eu ia dar uma interrupção. Já chamei o júri de apelação comigo, nós subimos na sala do Azambuja. A Azambuja tinha televisões que saíram naquele momento que tinha um videocassete integrado nela. Sim. Pusemos a fita. Rapaz, no momento em que o moleque vem, eu me cumprimento, eu dou o sino, tá filmando tudo. Quando ele vira assim, olhando pro número 1, que ele vai começar a chegar na bandeirola, faz... Blam. Ele tirou o cavalo. Aí, bom, e coitado, ele foi. Quando ele tá de novo lá no meio, Blam. Tô tocando o sino. Aí eu falei pro júri de apelação, Coronel Pimenta era o presidente. Pimentinha, tem alguma dúvida? Ele falou, faz o que você quiser. Fui lá, avisei que eu ia chamar o menino de volta. Olha, todas as vezes que eu dou um curso, eu digo para alguém, nunca ponha alguém para saltar de novo o que ele já saltou. Porque isso só vai ser confusão para você. Mas eu vou dizer que eu peguei um menino e botei ele de volta para saltar o percurso. Chamei, expliquei. Todo mundo não teve problema nenhum, porque todo mundo que estava para lá ouviu o sino. Os únicos que não ouviram fomos nós dentro do júri, entendeu? Sim, aí o menino fez o percurso de novo, fez 0 e tocamos a madeira. Era o resultado da equipe do Paraná, entendeu? E saímos. Tem uma história engraçada. Numa prova, tinha o júri, e do lado do júri... Eu vou falar, porque não tem problema nenhum. Natal. Quando eles foram para o clube, esse que hoje é o clube que funciona, o Jiqui, não havia aquela estrutura muito boa, por sinal, que eles têm hoje, que é onde é o restaurante. A coisa. Então, eles colocavam sempre ali uma tenda enorme e montavam embaixo dessa tenda toda a estrutura. E o júri, que hoje eles aumentaram, era um pouquinho menor. Então, o bico da tenda me tampava um pedacinho da pista aqui no canto esquerdo. E numa prova lá, o Bahia, que era o desenhador, ele colocou o número 1 bem do lado, bem na cerca, e justamente num lugar em que a bandeirola, que no caso, olhando, ela ia para o sentido do júri para começar o número 1, era a vermelha que estava na cerca e a branca mais para dentro. E aquele sol danado, botou lá um pistinha para bandeirar, o pistinha ficou na bandeirola vermelha e por fora da pista, para pegar a sombra que a tenda. Ok, não tinha problema. Só que quando eu dei o sino para o primeiro, ele virou e foi começar, que eu olhei e eu vi que eu não via. Ele estava encoberto pela tenda para mim, que eu estava um pouquinho recuado em relação à tenda. Então deixei seguir, tinha a cronometragem eletrônica, só que a gente não pôde acionar perfeitamente os manuais por causa da bandeira que não vimos. Bom, deixei o número 1 acabar e pedi no microfone. Bandeirinha partida, por favor, fica na bandeira branca para mim. Porque a bandeira branca estava mais para dentro da pista e eu iria enxergá-lo. Ok. E já olhei aqui, porque o paddock é ali mesmo, entrando no número 2. De repente eu escuto todo mundo dando risada e o Baíca correndo e pulou a cerquinha, que é pequena, e correu para dentro da pista. Quando eu falei para o bandeirinha, bandeira da partida, fica na bandeira branca, por favor. Ele me atendeu. Ele foi para dentro, pegou a bandeira branca, trouxe aqui, botou aqui, pegou a vermelha, levou lá, botou lá no lugar que estava branca e pronto, ele ficou na bandeira branca. Ele não foi no lugar. Ele ficou no lugar na sombrinha. Só que aí ele ficou com a bandeira branca, entendeu? Perfeito. Oh, o Flávio está falando aqui que é o Atelson, o nome do Pistinha, irmão do trocador de hoje. Quis falar nada, mas o bandeirinha era o Flávio. Eu não quis falar nada disso. Aí, Flávio, a culpa é sua, viu?
Pedro, a gente falou do Minimirim aí do brasileiro, que teve essa ocasião aí do Menino do Paraná. Antigamente o Minimirim era o cronômetro. Isso foi trocado por quê? Quando foi isso? Você lembra? Sim, lógico que eu lembro. Por quê? A categoria Minimirim ela foi criada em São Paulo. Nós tínhamos um grupo pequeno de garotos novos, muito pequenos, e que para concorrer com o Mirim, eles estavam ainda muito novinhos e ficava longe, ficava um espaço. Então a gente meio que dividiu a categoria Mirim e criou os mini Mirins para ser uma altura mais abaixo e com condição melhor daquela garotadinha pequena saltar. Só que naquele momento eu fui diretor de salto, diretor técnico e superintendente da Federação Paulista há muito tempo. Eu era diretor técnico, eu acho, e a gente começou a sentir que tínhamos uma dificuldade muito grande para realizar as provas. Por quê? Porque toda e qualquer prova, se ela fosse de 40, de 60, de 80, de 90, de 1 metro, todas elas eram ao cronômetro. Como a gente, nessas provas mais baixas, recebia muito uma garotada originária da ABIR, e essa garotada, em geral, tinha cavalos árabes muito rápidos, muito ligeiros. Você imagina o que é um cavalinho árabe na mão de um garotinho pequeno, numa prova de 40, de 50, de 60, de 70, de 80, ao cronômetro. Não é que ninguém pegava, não era o problema. O problema é que era muito perigoso. E aí vou te falar que quanto mais baixa ela é, mais perigosa ela fica. Por quê? Porque o próprio cavalo ele tem seu senso de defesa. Se você puser um cavalinho desse para saltar 1,20 m, ou ele não salta, ou ele se segura um pouco antes de cada salto, porque ele vê que não dá para ele chegar ali naquela... Mas a 60, ele passava por cima disso. E aí a gente tinha que achar uma maneira de resolver esse problema do cronômetro. Mas, ao mesmo tempo, você tinha que dar resultado na prova. Então, até vou fazer uma declaração aqui, que muita gente talvez não saiba, mas o inventor do tempo ideal fui eu. Eu era o diretor da federação, eu tinha que resolver, e nós procuramos algumas soluções. Uma delas foi o Hunter City Equitation, que é algo que nos Estados Unidos funciona brilhantemente. Todo o início da garotada nos Estados Unidos é com o Hunter. O Hunter é uma modalidade que não julga objetivamente a prova, e sim subjetivamente a prova. E qual era o grande problema aqui? Nós ainda temos no Brasil muita falta da cultura equestre. Para um pai entender que um garoto ganhou do filho dele com uma falta naquele percurso, ao passo que o filho dele não teve nenhuma falta, mas o julgamento é subjetivo, nossa, isso é uma dificuldade enorme. Nós não conseguimos fazer com que o Hunter ficasse realmente como a entrada dos garotos. Bom, então tínhamos que buscar uma solução. A solução que acabou surgindo foi a do tempo ideal, que começou um pouquinho diferente. Quando eu criei de uma maneira, rapidamente eu percebi que não podia ser aquilo. Ele era fixo no começo, porque o que eu fiz? Eu peguei as provas que na época a gente chamava de provas de precisão, eram as provas de desempate. E vi que todo mundo que no percurso inicial fazia um bom percurso, isso quer dizer o quê? Ele traçava exatamente o percurso por onde o desenhador criou. E na velocidade pedida, todo esse bom percurso ficava algo em torno de 5% abaixo do tempo concedido. Então, daí eu tirei o tempo que a gente passou a chamar de tempo ideal, que era, no primeiro momento, ele era 5 segundos abaixo com uma faixa de 10. Rapidamente já eu percebi que não daria, porque se você tem um percurso de 100 segundos, ele é 10% desse tempo. Mas se você tem um de 60, aí é muita coisa, 10 segundos na faixa. Então, aí já logo pusemos para uma porcentagem e ele está aí até hoje, né? Quer dizer, tem gente que não gosta, tem gente que acha que é, mas só foi a de resolver. E o que é que você acha sobre o tempo aberto ou o tempo fechado? Aberto, na minha concepção, o tempo tem que ser aberto. Nós temos que educar todas as pessoas, porque todos têm que entender que naquele momento o garoto, nós só vamos prejudicá-lo se nós induzirmos o cara dentro da pista a chegar num tempo. O tempo é legal, é bacana, é o que dá o resultado. Mas nós queremos mais do que isso daquele garoto. Nós queremos que ele aprenda a ganhar e a perder. Que ele aprenda aquilo que o instrutor, durante as aulas, vai ensinar para ele. Que ele aprenda que ele tem que saber colocar ritmo no seu cavalo. Que ele aprenda que ele tem que traçar o percurso que foi pré-definido.
e não fazer um tempo, seja ele qual for, porque ficou segurando antes da bandeirola, porque alguém disse segura, 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 segura. Tempo tem que ser aberto. E todo mundo tem que entender um dia que não pode fazer ajuda externa? Não pode fazer ajuda externa. Deixa o garoto mostrar. E eu digo mais uma coisa para todos os instrutores, e eu fui instrutor muitos anos e tive muito aluno. Os meus, eu muitas vezes tive problema com o pai, porque ele falava assim, pô, mas você não fala nada. Não, eu não falo nada. Se eu falar, vai ser contra os meus princípios, eu não posso falar nada. Se eu falar, e se o seu filho para ganhar lá tiver que eu falar, é porque a minha semana foi péssima. Eu não fiz o que eu tinha que fazer na minha semana com o seu filho. E os meus, graças a Deus, ganhavam e ganhavam muito. Eu não tinha esse problema, mas tem pai que é difícil dele entender. Não, mas o outro ajuda. Desculpa, amigo, o outro ajuda. Você quer, eu te dou até o telefone dele, se você quiser ir. Eu não faço. Tá? Por quê? Porque eu acho que quando a gente faz isso, e o menino ganha, nós estamos tirando o brilho da vitória desse garoto. Porque ela foi produzida fora, externamente, e não lá dentro por ele. Nós estamos tirando o brilho da vitória dele. Entendeu? Então, para mim, tempo aberto. Sempre. Ô Pedro, e o Alberto Viana, ele fez uma pergunta que foi selecionada, que agora na Federação Paulista de Hipismo, além do tempo ideal, tem um critério subjetivo para avaliação dos alunos. Eu não sabia disso, queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Maravilhoso, maravilhoso. Sabe por quê? Nós voltamos no ponto que eu te disse do Hunter City Dictation. Não se consegue no Brasil colocar algo do nível do Hunter. Então, pelo menos nas competições baixas, a gente dá o resultado, é o que a federação faz hoje, que nós já fizemos lá atrás também, mas é o que a federação faz hoje. Entregamos o resultado objetivo, se premia o resultado objetivo, porém, vamos premiar também aquele que fez o mais corretamente possível o que se deseja dele no percurso, que é uma boa posição, uma boa postura, uma boa chegada nos obstáculos, um caminho que ele vai traçar junto com o seu cavalo, ou seja, formando realmente o que a gente chama de conjunto. Porém, lá no último salto, o cavalo dele, e ele fez tudo certinho, mas o cavalo largou um pezinho e fez uma falta. Ok? Mas vamos também premiar esse cara. Para até fazer com que aquele que ganhou fale assim, poxa, mas eu queria ter ganho, mas montando igual aquele ali montou. Ó. Entendeu? Acho perfeita essa colocação e é difícil. A primeira dificuldade que você tem é achar juízes para julgar isso aí. Essa é a primeira grande dificuldade. A segunda é a aceitação. Então, se ela for única, é só aí que você tira o resultado, nesse subjetivo, é problema. Então, a maneira é essa. Vamos dar o prêmio objetivo, mas vamos fazer paralelamente o prêmio daquele que realmente foi o que, independente se ele fez uma falta, se ele não fez, se o tempo dele foi perfeito ou não, mas ele foi muito bacana no percurso, na condução do cavalo, nas suas chegadas, na harmonia que ele mostrou entre ele e o cavalo. Essa é a ideia. E acho ótimo. Perfeito. E já falando de júri aí, foi uma pergunta aqui do José Roberto Reynoso. Ele mandou essa pergunta. Qual um júri, para ser bem feito, ele precisa de quantas pessoas? No mínimo, nas competições normais, de 3 pessoas. Presidente e 2 membros, tá? Esses 2 membros, ideal é que não sejam nem locutores, nem cronometristas, nem operador de som, nem nada. Esse é o ideal, 3 pessoas. E algumas provas exigem um número maior de juízes do que 3. Por exemplo, se você tiver uma competição que tenha um rio, e o rio só pode ir para ele um membro do júri, tá? E você tira automaticamente alguém para ir cumprir a função de juiz de rio, você então já deve ter 4 pessoas nesse júri. Grande parte, a maioria das vezes, isso não acontece, mas isso seria o ideal. Massa. E outra pergunta agora, pessoal. Qual o concurso que você mais gosta de trabalhar? Não sei se tem um específico, mas algum que você acha bacana. Eu diria para você que isso é muito relativo. Porque o concurso, ele pode ser, no caso, me perguntando como oficial do concurso, ele pode ser muito bom para o oficial, mas ele não ser bom para o resto da coletividade. Ele pode ser muito bom para o atleta, mas não ser para o... Então, eu diria para você que o concurso que deixa todos que ali vão
comitê organizador, atletas participantes, oficiais do concurso, tratadores, pistinhas, público que assiste, cavalos, todos quase que numa simbiose de achar que está tudo muito bom, é a Copa Chuí. Eu acho que não tem muita dúvida. Existem concursos maravilhosos, concursos muito bons para o público, concursos muito bons para o cavaleiro, concursos muito bons para os oficiais. Achar o termo de ser bom para toda a coletividade que vai estar ali é muito difícil. Eu acredito que aquele que mais se aproxima disso é o Situim. Perfeito. Acho que é uma opinião aí unânime, né? Todos os cavaleiros, Estou vendo uma olhada, tratadores. mas estou te respondendo aquilo que é uma realidade, né? É isso mesmo. Outra coisa, Pedro, você acha que qual a diferença que você sente, ou se sente ou não, sobre as categorias de base, de antigamente para hoje em dia? Eu queria que você viu, você sabe, né? Conhece todos aqueles jovens cavaleiros, né? Eu sou originário da escola, tá? Eu abri uma escola de equitação, que depois se transformou até numa sociedade hípica, mas eu abri uma escola de equitação, sou oriundo daí, e todos os meus instrutores, a menos de um, desde que eu comecei a montar com 8 anos, foram militares, à exceção de um instrutor. O que acontece? Qual é a diferença básica que eu vejo? Vem naquela colocação que nós fizemos agora, pouco atrás, sobre a formação dos instrutores. Quando você tem... A equitação é uma arte e uma ciência. E, a meu ver, hoje, a cada dia mais, nós jogamos a arte da equitação fora e transformamos os garotos em puladores de pau. Por que isso? Porque quando lá eu era garoto e estava montando, quem estava me dando aula era um militar com formação na equitação. O salto, o adestramento, o CCE eram a consequência que qualquer um queria sobre o que quer fazer. Mas o que era o primeiro ponto era o ensino da equitação. Ok, então a gente olha hoje numa prova e num percurso, numa prova de 1,20 m, o garoto tomando um refúgio e o cavalo dele, cada vez que faz a curva para a direita, escapa de espádua e cai para fora da curva e ele toma um desvio. Agora, ele não sabe nada do que ele tem que fazer para controlar aquele cavalo. Se o meu cavalo cai de espádua para fora numa curva, qual é a mecânica? O que eu tenho à minha disposição para dizer para o meu cavalo aquilo que eu quero? Né? Então, o militar te ensinava a arte da equitação. É lógico que um mais, outro menos, dependendo do grau de conhecimento. Mas um militar com uma boa formação não é nenhuma defesa Não, é uma realidade. Os instrutores, como eles quase na totalidade eram militares, eles te davam uma base. A minha base do esporte, da equitação, é muito boa. Eu só tive instrutor militar, sabe? Então, você sabia trabalhar um cavalo perfeitamente. Você sabia todas as ajudas necessárias para dizer para um cavalo o que ele quer, o que você quer que ele entenda. Hoje, o cara senta a cavalo. O que ele fala? Como é que ele conversa com o cavalo? Ele não sabe, não é ensinado a ele. Né? E o erro não é de ninguém, o erro é coletivo, o erro é do esporte, o erro é desta falta de formação dos instrutores. E uma coisa que você colocou muito bem, a escolinha lá, que é a primeira, se tem um tratador lá no clube grande que está enchendo a paciência, fala assim, bota ele lá na escolinha, bota ele para dar aula lá na escolinha, assim ele não enche mais a paciência. Negativo, é lá que nós temos que formar o cara da melhor maneira possível para criar esta base sólida para a gente subir e alavancar. Entendeu? Então a diferença básica que eu vejo é essa. É a instrução dada a esse garoto do início. Muito bom. Ô Pedro, uma das perguntas aqui selecionadas foi: qual é a melhor técnica para relaxar antes de um percurso? Qual é um atleta que você considera muito frio em todas as suas... um atleta de alto nível que a gente está falando. Então, foi uma pergunta de Flávio, lá de Natal. E é uma coisa que está entre a gente, entre os amadores, entre as crianças, ficam muito nervosas. Então, qual é a dica que você dá para relaxar antes disso? Eu vou dizer uma coisa que a vida inteira eu procurei praticar com os meus alunos. A primeira delas, nunca atrasar o início da preparação para que não atrasasse a entrada dele na pista.
por um motivo simples. Eu sempre quis que os meus alunos ficassem prontos com pelo menos um concorrente de antecedência. Por quê? Aí eu pedi a ele que parasse na entrada da pista por 2 motivos básicos. Primeiro, dar um respiro para o cavalo. A gente sabe que você tem que preparar seu cavalo para entrar e ele vai chegar num pico de respiração. Então, o tempo de um percurso do seu anterior é um tempo muito interessante para que o cavalo dê uma relaxada e uma organizada na parte respiratória e na parte de tensão mesmo, porque fica tenso ali, né? Fica tenso, tanto o cavaleiro quanto o cavalo. E este tempo, se ele estiver ali no portão, né, ele pode observar todo o percurso do seu anterior, verificando primeiro o percurso. Ele vai relembrar tudo aquilo que você falou para ele no reconhecimento de percurso. Pô, ali agora são 5 lãs, ali eu tenho que tomar cuidado com aquela curva, ele vai relembrar isso tudo. E tem mais um detalhe interessante. Ele vai poder ver coisa que às vezes ninguém vê. Que o anterior a ele deu um toque numa testeira que foi para a ponta do gancho reto e ninguém viu. E quem vai pagar a conta é ele, porque se o rabo do cavalo passar ali, ele vai derrubar. Ou seja, ele tem uma amplitude de tudo que estiver acontecendo. É o tempo dele respirar também, é o tempo do cavalo dele voltar para uma batida cardíaca mais normal e entrar na pista mais tranquilo. Não, se o cara saiu anterior a ele, ele está ainda dando mais um salto, mais um salto, mais um salto. Como é que é a entrada dele na pista? A entrada dele na pista é totalmente afobada, porque o Júri já está segunda chamada para ser o Yuri Garcia, você não vai não vou dar sino, entendeu? Então, se você conseguir isso, é lógico que às vezes é difícil, você mesmo tem um monte de aluno. Às vezes essa equação, porque um você quer olhar lá para ele um pouco, mas o outro já é dali 2, tem que achar um jeito, botar alguém para auxiliar. Quando é um já um pouquinho mais espertinho, você fala para ele, começa o trabalho, faz isso, ele tem que saber o que ele tem que fazer naquele momento que você já falou lá. Eu acho que é a melhor situação para que ele entre na pista de maneira tranquila, de maneira que ele saiba o que ele vai fazer naquele percurso. Perfeito. Pedro, a criação de cavalos brasileiro de pismo, né, a nossa raça BH, ela vem em crescimento exponencial, né? A gente vê um crescimento aí há 10 anos atrás e hoje é uma coisa, não só na criação, mas na parte veterinária também, que é um crescimento absurdo. O que é que você acha que já melhorou e o que é que você acha que ainda falta melhorar para a gente chegar ao alto nível do 1,60 m da nossa criação? Eu diria que aquela conversa que nós tivemos sobre a Olimpíada de Los Angeles e o percurso que foi armado e com isso a mudança do esporte, ela foi tão grande que ela mudou até a criação de cavalos. Nós, naquele momento, criávamos... Todo mundo queria criar um cavalo de 1,70 m para cima. Primeiro ponto. Se o cavalo tivesse 1,66 m, ele já era um cavalo quase que descartado. Pô, esse cavalo é anão, não dá. O que ele vai saltar com esse tamanho? Era a primeira coisa. Segundo, ele tinha que ser muito forte, muito troncudo, de ossatura, de tendão, de tudo. Ok. Mas era um cavalo bruto. Era um cavalo que a condução dele não era lá a coisa mais simples do mundo. Esta mudança no esporte, nas armações de percursos, mudou inclusive a criação de cavalo. No Brasil, principalmente, como ela era nova, a mudança foi também brutal. Os criadores começaram a largar aqueles cavalos que eles tinham e partir para um cavalo que pudesse ter essa flexibilidade, que a partir da... Então, porque o criador de cavalo de esporte, aonde ele cria? Para quê? Para exposição? Não, ele cria para o cavalo entrar na pista e fazer um percurso. Se o cavalo que ele criar não for apto a fazer a exigência que um percurso determina, não vai dar certo. Então, todos os criadores tiveram que se adaptar e modernizar, seria a palavra talvez mais adequada, a sua criação para cavalos que não precisavam ser tão grandes, eles tinham que ser muito flexíveis, de muito boa condução. Então começou a se buscar melhor os garanhões que trariam isso, começou a se ver que a égua também na criação era tão ou mais importante que o garanhão que se iria colocar, não é? Porque no começo qualquer égua servia para criar um carro, vamos pegar o garanhão e tal. Não. E hoje tem uma grande vantagem. Ninguém precisa ter garanhão, você tem à sua disposição o sangue que você quiser,
porque a inseminação artificial foi outra coisa que mudou por completo uma criação. O cara não precisa ter um garanhão. Ele vai buscar o cavalo tal, porque ele acha que naquela égua ele estudou a linhagem, ele estudou o que ele quer e tal. O melhor é esse. Eu vou lá e compro aquele sêmen e tá feito. Perfeito, muito bacana. Rodrigo Chaves, né, nosso grande cavaleiro e amigo nosso, ele mandou uma pergunta aqui muito interessante, que eu tenho que só baixar aqui para a gente... Deixa eu só pegar o mouse aqui. É o seguinte, ele perguntou o seguinte, vamos lá, vamos imaginar uma cena de uma prova, certo? O obstáculo está lá, caído. Número 5 está caído o obstáculo. Ninguém viu, nem o júri, nem o pistinha, ninguém viu. O próximo conjunto começa a saltar, e quando chega naquele obstáculo, ele derruba a vara de baixo. Tipo, só estava caída de cima. Ele derrubou a vara de baixo. É falta ou não? É falta. A colocação é assim. Olha, nosso regulamento, apesar dele ser muito grande, muito extenso, muito cheio de coisas, mas existem algumas coisas que são do benefício de quem vai entrar numa competição, que todos têm que saber. E o conhecimento, infelizmente, é pequeno. O que acontece? É muito claro no regulamento que qualquer obstáculo que esteja, ele não precisa estar caído. Por quê? Porque também, se aquele concorrente saltar o obstáculo mais baixo e passar limpo, não é problema dele. Foi aquilo que foi colocado para ele à disposição naquele momento. Mas eu quero lembrar que, muitas vezes, imagine que esse obstáculo seja a entrada de um duplo, de paralela e vertical, numa distânciazinha um pouco apertada para essa vertical, ou seja, um pouco de trabalho dentro do composto. Uma coisa, principalmente quando a prova vai subindo, e quanto maior ela for, mais isso vai acontecer, uma coisa é você entrar num duplo de paralela, com o obstáculo inteiro armado, e outra coisa é você entrar neste duplo num obstáculo inicial cuja entrada esteja muito abaixo e que pode acontecer de ser mais fácil o salto, porque, lógico, uma paralela te exige uma chegada mais precisa, mas o tanto que ela é mais fácil pode ser um complicador para a sua saída na vertical do duplo, porque o cavalo pode se lançar ali muito mais do que quando saltar uma paralela, ou seja, a trajetória que ele vai descrever vai ser uma trajetória mais ampla, porque ele não encontra a barreira da primeira vara lá em cima, e vai se aproximar muito mais da vertical lá. Por isso, o regulamento diz assim, qualquer obstáculo que esteja mal composto ou caído, e ninguém perceber, o concorrente pode, ao avistar, parar e indicar ao juiz. Se ele achar... Uma outra coisa que pode acontecer, essa vara que caiu está marcando negativamente o teu salto da entrada, ou até um salto isolado. Caiu para dentro e ficou uma negativa, caiu para trás a vara e, portanto, na frente do obstáculo, e está te criando também um problema ali. Tudo pode acontecer. Quem vai tomar a decisão é você na pista. Você vai decidir seguir e saltar, a culpa não é sua, porque aquilo está caído, ok. Mas se você... Aquilo que foi colocado, então, por você mesmo, neste momento, era aquela vara mais baixa, se tocar e derrubar, claramente e sem nenhuma dúvida, é falta. Ô Pedro, outra coisa muito... E pedir, olha, eu quero que arrume. Ok? Entendi. Agora, outra coisa bem polêmica é o seguinte, como as provas, em São Paulo principalmente, tem muita gente, o júri de campo tenta acelerar a prova, para não ficar monótono, por causa de que não tem luz, etc. E aí acaba que bota 2, 3 na mesma pista. Tem um fazendo e 2 esperando. E ano passado, o Gui Foroni postou aqui que teve muitas brigas por causa disso. O que é que o júri tem que fazer? Porque o júri também é responsável porque deixou entrar e porque está liberando. Como é que você toma essa medida de liberar e correr esse risco? Eu vou dizer para você uma coisa. Muitas vezes, por exemplo, você pega uma prova como o Indoor de São Paulo. Esse problema que você está colocando se acentua muito, porque os espaços internos são menores. E quase que em qualquer lugar que alguém fique, você pode dar um problema para quem está realizando o percurso. Mas só que aí eu pego o meu comissário-chefe e aviso para ele, olha, você só vai pôr o cara para dentro depois que o que tiver na pista saltar o número 9, ou saltar o 8, porque dali ele vai estar para o outro lado lá, o cara vai entrar, não vai ter jeito.
quase que matam o coitado do cara que vai falar pro cara, você não pode entrar ainda, você não pode entrar ainda. Quase matam o cara, em geral, entendeu? Agora, por que eu faço isso? Porque realmente a responsabilidade é minha. É minha. Se o outro cara atrapalha o cara que está na pista fazendo o percurso, a responsabilidade é minha. Então, desculpa, eu vou ter que decidir como é. Se é uma pista ampla, que você vê, ó, então deixa o cara entrar, mas avisa para ele ir para a direita e ficar para lá. Tudo bem. E tem o grande problema que é muita gente e a prova tem que acabar. Esse é o problema pior de todos. Então, hoje, em São Paulo, todos já estão tão rotinados que se não der um sino logo para ele, ele começa sem sino. Porque o cara está acostumado a entrar na pista, dar 2 olhadas para cá e seguir para um e começar. Porque ele vai receber um sino. Não vejo como uma coisa boa. Vejo que às vezes você não tem outro caminho, mas não vejo como uma coisa boa. Ô Pedro, eu como cavaleiro, uma pergunta do Marcum muito interessante. Eu estou fazendo o meu percurso. Eu posso chegar lá e falar a você, Pedro, eu não quero que no meu percurso entre ninguém. Isso é uma opção minha ou não? É um direito seu. É um direito. Pode, eu não tenho nenhum problema com isso. Se o cara me falar isso, eu falo sem problema. O Paddock, não deixa entrar ninguém, deixa o cara acabar o percurso. Não tem problema nenhum. Ah, o outro entra lá e fala assim, ah, por favor, meu cavalo, você podia tirar a música total quando eu for saltar? Pode, eu não tenho esse tipo de problema. O cara que está ali, ele está ali para fazer o percurso dele. E o percurso dele deve ser da maneira que ele quiser fazer. Eu não vejo nenhum problema disso. Entendeu? O problema que ele vai encontrar é que vão ter juízes que não vão pensar dessa mesma forma. E talvez vão enroscar. É questão de cada um. Eu não vejo nenhum problema nisso. Beleza. Outra coisa, Pedro. O Marcum postou um vídeo e eu peço a ele que ele poste outra vez no Instagram dele sobre um caso que aconteceu que a ferradura do cavalo soltou e derrubou a vara. Isso é falta ou não? Só para saber, você chegou a ver esse vídeo ou não? Foi assim, a ferradura do cavalo fez um lance antes da chegada da batida do salto, soltou a ferradura, um lance antes. Aí ele foi saltar o obstáculo e a ferradura soltou, voou. Ele saltou o obstáculo, não bateu em nada, mas a ferradura dele veio no movimento e bateu e derrubou. E aí, é falta ou não? Ou seja, ela derrubou depois que ele já tinha passado, só para fazer uma... Eu não lembro se foi no mesmo momento, mas ele estava passando ou acabou de passar e derrubou. Ok. Eu vou dizer para você o seguinte, não existe... o regulamento tem várias situações que ele não define. Porque senão ele não teria fim. Ele não teria fim. Porque muita coisa pode acontecer e ela não vai estar definida ali. Aí eu só posso te dar a minha posição pessoal. Porque nada disso está escrito e ali vai ter que se tomar uma decisão e eventualmente cada juiz vai tomar uma decisão diferente da outra. Então a única coisa que eu posso te dar nessa é a minha posição pessoal do que eu faria. Sim, eu não daria essa falta. Não daria. Entendi. A falta tem que ser algo que, no momento de saltar, o concorrente e seu cavalo tenham que ter produzido. Ok? No momento de saltar, ele ou o cavalo tenham que ter produzido para que essa falta seja dada. Tá? Todos os demais acontecimentos são... Então, por exemplo, se alguém passa nítida e claramente sem tocar em nada por cima. Eu lembro que qualquer obstáculo que caia até a passagem pelas bandeirolas é falta. Agora, é falta se ao passar ali o concorrente deu um mínimo toque, deixou pendurada e depois ela caiu nesse espaço. Isso só não acontece com o último salto, que só não será falta se ele já tiver deixado a pista ou se a autorização para o próximo já tiver sido dada. O último tem uma condição diferente, porque a bandeirola hoje está muito perto. Por isso o último é tratado de maneira diferente. Agora, eu só vou dar a falta se ele realmente tiver dado um toque naquele obstáculo. Se claramente eu saltou na minha frente, eu vi, não tocou, passou... Não, foi uma ação do vento, foi uma ação... Não. Ô Pedro, uma dúvida já assim, seguinte, você está em dúvida, vamos dizer assim, que você não tem convicção 100% do que aconteceu. Você pode pedir revisão pela filmagem, chamar o júri de apelação para depois dar o resultado? Pode, lógico. Todo e qualquer... Eu digo sempre na formação dos juízes o seguinte, todas as vezes que você fizer uma ação que te colocou
uma coisa definitiva, um resultado que você se disse. Por exemplo, eu estou na dúvida se eu tenho que eliminar ou não. Eu não elimino e deixo seguir. Eu vou ter até o final da prova para verificar o que eu quiser verificar, seja num vídeo, seja chamando alguém, seja pedindo auxílio. Mais uma vez parou o áudio. Mais uma vez parou o áudio. Vocês estão escutando o Pedro Cordeiro aí? Vocês estão escutando o Pedro ou não? Deixa eu só ver aqui. Vamos para aí. Galera, me responda aí para saber. Travou tudo agora? Travou. Galera, é o seguinte. Tá sem som. Agora ele sumiu. Peraí, vamos ver se ele aparece aí de volta. Ficou preto aqui a tela para mim. Não sei para vocês. Galera, é o seguinte. Vamos sair e entrar a última vez, tá? Mas eu vou deixar essa salva. Entrem lá que a gente... Olha, peraí. Deixa eu chamar ele aqui de novo. Ele saiu. Calma aí. Vamos ver se eu consigo chamar ele aqui de novo. Sem ninguém sair, tá? Vamos todo mundo ficar aqui. Rapidinho. Deixa só ele aparecer aqui de novo, que a gente já chama ele aqui mais uma vez. Aqui, ó. Não vai precisar ninguém sair, não. Eu já estou chamando ele, tá bom? Já vou chamar ele aqui. Já está aguardando, ele já está entrando. Calma aí. Aí, Yuri. Boa. Tá carregando. Eu acho que celular, acabou. né? Eu acho que acabou o tempo, por isso que está carregando. Tá, beleza. Ô, Pedro, eu entendi perfeitamente. Então, o critério pode ser subjetivo também numa situação de dificuldade, né? Subjetivo. Na verdade, é assim, todas as vezes que você tiver uma dúvida, a dúvida já vai te dizer assim, em dúvida, concorrente. Tá? Se você tem dúvida, é porque... E se você precisar, deixa seguir. Quando você elimina alguém, por exemplo, eu digo sempre isso para os juízes, você eliminou alguém que não era para ser eliminado, você arrumou um grande problema para você. Não, você não eliminou alguém e vai constatar que ele tinha que ser eliminado. Você vai retificar e vai dizer, olha, o concorrente está eliminado por isso, você não tem nenhum problema. Até que a prova termine, você pode mudar qualquer resultado. Perfeito. Ô, Pedro, uma dúvida Ok? aqui que surgiu aqui do Gui. Vamos lá, eu disse que não é para ninguém entrar enquanto eu estiver fazendo o meu percurso, beleza? Aí Ok. vamos dizer que o Gui está no paddock. Aí na hora que Gui entrar, que eu sair e o Guilherme entrar, ele pode pedir mais tempo para poder mostrar alguns obstáculos ou não? São 45 segundos e pronto. Ele tem o tempo necessário para mostrar, só isso. Ele não pode pedir. Isso já está fora todo mundo tem que ter uma igualdade nas ações, ok? A ação é que, depois dos 5, cada um tem 45 segundos para fazer o que quiser, mostrar o que quiser. É esse o tempo que vai ter. Tá bom. Tá? Não dá para pedir mais que isso, não. Beleza. Ó, antes de a gente iniciar aqui as perguntas que estão aqui na live, né, Pedro, eu queria fazer um ping-pong com você, tá certo? São perguntas rápidas e que você responde o que vier na cabeça. Tá. Certo? Olá. Então, assim, qual o campeonato mais marcante que você já narrou? Ou que você julgou? Eu diria... Eu diria que um bem marcante foram algumas etapas do indoor. O indoor é um concurso muito intenso, com muita coisa rodando fora as competições especificamente. E já julguei e já narrei alguns concursos do indoor que foram realmente muito, muito, muito top e muito na adrenalina. Mas esse que você lembra, assim, o mais marcante, quem foi que ganhou? Qual foi o ano, você lembra? Teve um muito interessante que quem ganhou foi o Rossílio, o Tomás Rossílio, que não era naquele momento vamos dizer assim, um cavaleiro que seria colocado como, esse é candidato forte ao título. Era um bom cavaleiro, mas com um cavalo novo com ele, e ele ganhou de forma espetacular, espetacular. Então, realmente foi um dos momentos.
Um outro momento muito marcante, foi quando o Zé Roberto ganhou o primeiro grande prêmio que levou o nome do pai dele. Alfinete foi um fora do padrão em termos de equitação. Eu sempre disse que qualquer percurso do Alfinete era uma aula de equitação, e além do que ele ganhava. Mas o primeiro que o Zé ganhou, e quando terminou, olhou para cima e com certeza conversou um pouquinho com o Magrelão lá, foi muito, muito, muito interessante e muito legal também. Legal. Qual é o sonho que você ainda não conquistou no esporte? Eu, graças a Deus, posso dizer que eu tenho uma carreira em que quase tudo que eu pensei, que eu conquistei. Me faltou, eu diria, como dirigente, aquele projeto que eu falei que foi montado, que estava estruturado, porque eu acho que é talvez um dos pontos mais importantes para a gente resolver no esporte. E não conseguir fazer, alguém vai conseguir uma hora e um momento, não tem problema. Cite 3 cavaleiros do Brasil que gosta de assistir lá do júri. Lá do júri? Lá do júri, porque eu pouco assisto o concurso se não estiver no júri. Tem que estar no júri. Porque também, né? Também não, quase não sobra, né? Tempo para isso. Mas eu gosto muito de ver o Zé Roberto. O Zé Roberto é sempre uma emoção e não tem jeito. Ele tem um poder. O Zé Roberto é talvez o maior concursista que eu já vi. Ele sempre vai sabendo o que ele precisa fazer, sabendo o que ele quer fazer e tentando. E vai tentar todas as vezes, todas as vezes. Então ele é um cara muito interessante de você. Ele entra muitas vezes na pista, vem no júri, ele já tem 2 cavalos ali, 2 cavalos que ele já fez. E ele, lógico que você sabe, você monta cavalo seu, você monta cavalo de proprietário, cada um tem um acerto. Às vezes ele é conveniente ganhar com esse ou ganhar com aquele, não importa o que seja. Mas ele fala assim, que tempo eu tenho aqui? Ele quer, por alguma forma, colocar aquele cavalo no meio dos 2 ou na frente, ele vai lá e consegue. Ele pergunta como está o tempo dele, o tempo da guerra, e ele consegue. Outro que sempre foi muito interessante de ver, é o Vitor. Vitor sempre foi um cavaleiro de uma precisão enorme. E lá atrás, o Alfinete. O Alfinete, para mim, foi sempre a coisa mais especular dentro do esporte. Por quê? Como eu acabei de falar, além dele ser um cavaleiro ganhador, muito ganhador, cada aula, cada percurso, cada pista dele era uma aula de equitação. Então isso é algo que poucos conseguem. O que eu mais vi se aproximar disso foi o Rodrigo Pessoa. E cite 3 cavaleiros do Nordeste agora, puxando para a sardinha, né? Para aqui para o Nordeste. Esse hein? Vamos lá, eu vou falar do Nordeste atual, né? Porque para ficar mais... Jorginho, que também é um cara muito competitivo, sempre entra sabendo o que quer e vai ganhar. Jorginho é o Zé Roberto do Nordeste. É o Zé Roberto do Nordeste, é isso mesmo. O Yuri, que além de ser também muito competitivo, tem uma coisa muito interessante, que é aquela torcida sempre ali pronta para te empurrar e para te... Né? Isso é fantástico. Você mesmo deve sentir isso. Isso é uma diferença que você leva sobre todos na... Né? É muito bacana, a sua turma é muito boa, é muito unida, é muito animada, sempre, né? Então é muito interessante. E outro, que eu só vou falar do Nordeste para uma homenagem, porque ele é do mundo hoje, que chama Marlon Módulo Zanotelli, que é realmente... Nosso craque. É o nosso craque. É um garoto que eu vi começar, que eu acompanhei durante toda a carreira e é um moleque espetacular, a cavalo, como pessoa, como tudo. Sensacional, o Marlon é nota 1 milhão. Massa. Ô, Pedro, a gente sabe que você viaja o Brasil todo. Acho que você já foi para o Brasil todo, narrar a prova, julgar a prova. Eu queria saber qual é a cidade que você mais gosta de viajar. Não pode ser São Paulo, porque você mora em São Paulo. Qual é a cidade que você mais gosta de viajar? Você quer me complicar, né? Você quer me complicar. Não é a prova, não, eu gosto, é a cidade. Eu gosto, eu sei. Eu gosto muito, muito de Fortaleza e muito próximo ali de Natal. As duas cidades que eu moraria com toda certeza e que me deixariam muito contente de morar. Pedro, você já se apavorou alguma vez do júri por alguma queda? Eu não me apavoro na minha vida, em circunstância nenhuma. Eu tive um momento em que, se eu tivesse que me apavorar, que foi o acidente da minha neta, que foi algo que nós chegamos e foi